Neste vídeo vamos tentar entender o porquê que o Luiz Inácio está tão agarrado com o Maduro, tão junto com o Maduro. Lembrando que muitos governantes já abandonaram o Maduro, mesmo aqueles que tentaram ficar com ele já deram no pé. Afinal de contas, a imagem do Maduro hoje é ruim para qualquer um. Porém, o Lula não larga o osso, não sai de perto do Maduro, mesmo perdendo seu capital político e criando uma divisão, inclusive, dentro do PT. Quem dirá da esquerda, né? O PSOL, por exemplo, já virou as costas para o Lula nessa situação aqui desde o início. Mas por que isso ocorre? Eu quero conversar com você nesse vídeo a respeito disso. Já aviso que vai ser um vídeo mais longo, porque eu preciso trazer mais material para você. Não tem como fazer ele curto, né? Não tem como ser aquele vídeo de 10 minutos. Ele vai no mínimo o dobro disso. Mas eu quero tentar trazer para você todo o material que eu colhi a respeito dos porquês, ou dos prováveis porquês, o Lula não está abandonando o Maduro, mesmo sabendo do risco político que ele está correndo com isso. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, que você compartilhe, que você mande para todo mundo em todas as suas redes sociais, para que a gente possa alcançar mais pessoas, falar com eles de política sim, mas nunca vamos deixar de lado os nossos princípios e a nossa fé cristã. Gente, eu quero mostrar um vídeo para você. Esse vídeo ele já surgiu há algum tempo atrás, não é de hoje. Mas a Record trouxe novamente à tona numa matéria, e em cima dessa matéria é que eu vou conversar a respeito dele com você. Um tempo atrás, um general muito importante lá na Venezuela, ele foi preso. Estou falando de Hugo Carvajal. Hugo Carvajal, general, ele era o número 2. E quando foi preso, ele fez um acordo de delação premiada na Espanha. E lá ele contou algumas pérolas do regime chavista e depois com Maduro. Segundo ele, o narcotráfico ele financiava alguns candidatos de esquerda na América Latina. Entre eles, o Néstor Kirchner, na Argentina, mais alguns, Colômbia e assim por diante. E principalmente para nós aqui, o que mais nos interessa, Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Ele falou isso em delação. Até aqui, o que eu estou falando para você é jornalístico. A partir de agora eu vou falar para você o que se comenta, mas não tem uma fonte que comprove. Carvajal teria desistido da delação a partir de ameaças do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, à sua família, que ainda está na Venezuela. Veja bem, Maduro teria dito, se você abrir o bico, a tua família vai pagar o preço. E aí o Carvajal acabou recuando, não falou, ele que teve um pedido de extradição para os Estados Unidos, que a princípio ele iria ser extraditado, depois não foi, mas enfim, ele acabou desistindo da delação. Agora, se o Maduro cair, nada impede que o Carvajal conte toda a história. E aí ele teria, segundo ele, informações que podem ser comprovadas de que o narcotráfico, e eu lembro você, a Venezuela é um narco-estado, é o maior produtor de cocaína do planeta. E segundo o Carvajal, o dinheiro do narcotráfico patrocinaria a esquerda, entre eles Luiz Inácio Lula da Silva. Então esse é o motivo provável levantado pela Record. A gente vai ver a matéria agora e você vai entender melhor. Acompanhe comigo. O ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o ex-presidente Lula. Em uma carta de 7 páginas, o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel García Castellón. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. A carta foi divulgada pelo jornal espanhol O Que Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua: enquanto fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Fernando Lugo no Paraguai, Itália e Podemos na Espanha. A história foi revelada dias atrás pela jornalista Cristina Seguí, uma das mais conhecidas da Espanha. Em nova entrevista, ela diz que Carvajal se encontrou diretamente com políticos do PT no Brasil.
cuando el Pollo Carvajal llega a Brasil en un avión fletado por una compañía, los políticos que le acogen son los políticos del PT. Estamos hablando, por ejemplo, de Gleisi Hoffmann. Bem, você ouviu aí essa história cabeluda do Hugo Carvajal. Essa história já surgiu um tempo atrás, depois ela acabou se apagando por si só, né? O tempo, infelizmente, ele tem o poder de fazer isso, e agora volta à tona através dessa matéria da Record. Bem, esse seria um motivo plausível, né, para que o Lula não quisesse o Maduro fora do governo. Quer dizer, a hipótese que a gente está levantando aqui, o Maduro deixa o governo, Carvajal não tem mais por que não contar. E ele pode fazer essa delação que melhora a situação carcerária dele, ele que está preso, mas pode enterrar de uma vez por todas Luiz Inácio Lula da Silva. Outra situação que a gente tem que pensar é o Maduro saindo. Será que o Maduro não vai negociar para melhorar a situação dele entregando o Lula e os companheiros? Também é uma situação. Lembrando que nós estamos levantando aqui possibilidades. Agora, você pode achar que tudo isso é loucura, que tudo isso é bobagem. E para isso eu vou trazer mais um vídeo para você. Esse vídeo é da época da Lava Jato ainda, não é de hoje. Mas ele mostra uma ligação umbilical entre o Lula, Hugo Chávez, Maduro, enfim, esses regimes, e não são só esses. Nesse vídeo, eu peço que você preste atenção no início e no final dele principalmente. Vou trazer para você a Mônica Moura. Ela é esposa, ou era esposa, do João Santana, que era o marqueteiro do Lula, o homem que fazia as campanhas do Lula. E ela vai contar aqui sobre pedido do Lula para que ele montasse uma equipe para fazer a campanha na Venezuela do Hugo Chávez. O Chávez acabou morrendo durante essa campanha, o Maduro tomou o lugar dele como candidato, foi eleito. Também não era só na Venezuela, para você ver como essa história de esquerda ela é complicada. E a hora que um cair pode levar todo mundo junto. No final do vídeo ela fala, fizeram campanha na República Dominicana, em São Paulo, na época do Haddad, em Angola e na Venezuela ao mesmo tempo. Quer dizer, ao mesmo tempo eles faziam 4 campanhas. Dinheiro da Venezuela, muito dinheiro, por sinal, tinham que andar com segurança, para se ter uma ideia, andavam de jatinho emprestado a pedido do Zé Dirceu, que André Gutierrez emprestou. E se você lembrar desse nome, André Gutierrez, vai lembrar de um monte de obras que foram feitas com algumas empresas, entre elas André Gutierrez também sujou de lama até a cabeça durante a Lava Jato, né? Então, gente, isso aqui, esse vídeo é para mostrar para você o quanto e há quanto tempo o Lula está no meio de toda essa lama com a Venezuela. Desde a época do Chávez, desde antes do Maduro. Nessa história toda que está acontecendo na América Latina hoje, nesse caldeirão que está fervendo, você precisa entender que o Lula é anterior ao Maduro. O Maduro, ele era um motorista de ônibus, um sindicalista, depois acabou aí se elegendo presidente porque era um homem de confiança, era um capacho, na verdade, do Hugo Chávez. E por sinal, o Hugo Chávez, com todos os defeitos que tinha, era muito mais inteligente que o Maduro, tanto que a situação piorou muito depois da entrada do Maduro. O Lula é anterior a tudo isso. O Lula está no esquema há mais tempo que o Maduro. Então, também seria um motivo. Tem muita coisa que você não sabe, que eu não sei, mas que o Maduro sabe. Acompanhe o vídeo comigo da Mônica Moura contando detalhes dessa história. O presidente Lula mandou chamar o João e disse que para o João que o presidente Chávez tinha pedido a intermediação para o João fazer a campanha dele de reeleição na Venezuela. Seria em 2012, praticamente a mesma época da campanha de São Paulo, que a gente faria também a campanha de Haddad neste ano de 2012, né? Fizemos, né? O Lula convidou João Santana para fazer a campanha de Hugo Chávez. Hugo Chávez. Eles eram muito amigos e o Hugo, segundo o Lula, o Hugo Chávez pediu essa intermediação. Então, aí o João foi sozinho a primeira vez, eu não fui da primeira vez, para uma reunião lá em Caracas, isso ainda em 2011, com o Zé Dirceu, que era a pessoa que fazia o contato com o pessoal da Venezuela. Nessa época estava no Brasil também o embaixador, na época ele era embaixador? Ele era embaixador. O embaixador Maximiliano Arvelaz, está aqui o nome dele, Max, que a gente chama de Max, que era embaixador da Venezuela no Brasil. Era muito amigo do Zé Dirceu também, muito próximo. E viajaram, a primeira vez foi João Santana, Zé Dirceu, o Max, que estava no Brasil, e também o Franklin Martins, que foi também convidado para integrar a campanha, né?
Nessa primeira viagem, inclusive, tem um dado interessante, que o João, depois chegou em casa comentando que eles foram de jatinho para a Venezuela, um jatinho da Andrade Gutierrez. Foi disponibilizado para que eles fossem de São Paulo a Caracas para tratar desse tema, para ver se... Quem conseguiu esse... Ele falou quem? José Dirceu. Conseguiu. Então, o João fez a primeira reunião que não estava o Chaves. O Chaves nessa época já estava doente, mas se escondia muito a doença dele. Por causa da eleição, também, não fragilizá-lo por causa da eleição. Então assim, tiveram uma reunião com o Maduro, que na época era Nicolás Maduro, que na época era o chanceler da Venezuela, e com mais 2 ou 3 pessoas do núcleo duro. Essa reunião lá na Venezuela? Lá na Venezuela, Reunião você estava? Não, a primeira vez eu não fui. O João foi só. E a reunião foi no Palácio de Miraflores, só que o Chaves não estava. E estava o Maduro, que o João me contou. Estava o Maduro, ele, o Franklin Martins, o Max, o embaixador, o Zé Dirceu e mais umas 2 pessoas de lá da Venezuela que são muito próximas. É o embaixador da Venezuela aqui do Brasil. Isso, aqui no Brasil. Ele era na época, hoje ele não é mais, eu acho. Ele continua no governo lá, mas ele tem outro cargo, não sei qual. Então fizeram uma reunião, que era uma reunião política, para ver qual a disponibilidade. O Lula estava? Não, o Lula nunca foi, não foi nenhuma vez. Sim. O Lula fez o primeiro contato só com o João e depois sempre perguntava como é que está a campanha, no decorrer da campanha que nós acabamos realmente fazendo. Voltou para o Brasil e aí o João falou, olha, eu aceitei fazer a campanha na Venezuela. Eu quase tive um ataque cardíaco também, porque era muita coisa já naquele ano, o famoso ano que a gente fez 4 campanhas, 5, eu sempre tiro para trás. Quais foram as campanhas? A gente fez no início do ano Dominicana, que acabou em maio a eleição, mas 2012 também. Na sequência, nós emendamos com Haddad, Angola e Venezuela. Tudo ao mesmo tempo. A eleição em Angola foi em agosto, 31 de agosto. A eleição na Venezuela era 6 de outubro. E a eleição aqui, se não me engano, esse ano foi 3 de outubro, primeiro turno. Então era tudo. Você ouviu aí a Mônica Moura, né, trazendo detalhes sobre essa operação toda. E se envolvia uma grana muito alta. Pense, na época da Lava Jato ainda. Nessa época, só para fazer a campanha de internet, o cidadão que fez, que foi terceirizado, porque eles não estavam conseguindo dar conta de tudo ao mesmo tempo, ele levou em torno de 8 milhões de dólares. 8 milhões de dólares naquela época só pela campanha de internet. Então você veja a grana que envolvia tudo isso, e essa grana bancada aí pelo narcotráfico, né, que é o que banca toda a campanha política lá na Venezuela. Mas tinha aí uma interferência grande, inclusive dinheiro também das mãos do Lula. Inclusive, quando a gente vê o empréstimo de jatinho pela André Gutierrez, ou você acredita que eles emprestaram que são bonzinhos? A pedido do Zé Dirceu, André Gutierrez, que estava até o pescoço também na Lava Jato. Então essa é a situação. Isso é para mostrar para você que realmente o que o Carvajal fala não é algo totalmente sem sentido. Não estou dizendo aqui que é tudo verdade, mas não é algo sem sentido, porque ele fala de financiamento de campanhas para partidos de esquerda na América Latina. E aí o que a Mônica Moura fala vai totalmente ao encontro disso, né? Inclusive falando aí das pessoas que faziam parte. Você veja, ela citou Hugo Chávez, Maduro, na época era chanceler, o embaixador da Venezuela no Brasil, Zé Dirceu, João Santana, que era o marqueteiro, todos eles aí sob o comando do Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, o Lula ele está arriscando todo o seu capital político apoiando a Venezuela. Inclusive eu ouvia ontem, eu não salvei aqui para você, mas é só buscar na internet para encontrar, o presidente do México falando a respeito da situação da Venezuela. O Lula, o Obrador no México e também o Petro na Colômbia são os 3 que estão ainda tentando defender o Maduro de alguma forma. Mas o mexicano ontem deu uma entrevista que dá a impressão que ele está roendo a corda e está jogando tudo para cima do Lula. Ele diz na entrevista, o Lula está vendo, o Lula está analisando, o Lula ele está tirando literalmente o dele da reta, está caindo fora. E não está sobrando ninguém. Mas o Canadá reconheceu lá o Urrutia como presidente, né, o González. A Argentina já tinha reconhecido, o Uruguai também. Da mesma forma, os Estados Unidos, e aí é uma situação que eu já expliquei para você no vídeo anterior, que pode trazer uma intervenção militar. Expliquei para você os porquês, se a coisa você volta lá. Vários países da Europa também já estão reconhecendo aí o Urrutia. Estão chamando ele aqui no Brasil de González, mas é chamado Urrutia lá na Venezuela,
como presidente eleito da Venezuela. Estão falando de período de transição. Quer dizer, de agora até janeiro é o período de transição. Eles precisam convencer o Maduro a deixar o governo. Se o Maduro concordar, ele fica até janeiro. Se não concordar, provavelmente ele vai cair da cadeira antes. Hoje, inclusive, teve manifestação em Caracas, mas também em várias outras cidades. Vamos falar sobre isso ainda em vídeos para frente. A Maria Corina Machado pediu manifestação e dezenas de milhares de pessoas foram às ruas em cada uma das grandes cidades da Venezuela, e mesmo nas pequenas cidades, muitas pessoas tomando as ruas. Lembre, tinha um toque de recolher, estava proibido ir para a rua. Mas quando você vai 300, 400 mil pessoas na rua, não tem como a polícia prender, não é? E foi o que aconteceu neste sábado. Inclusive, entoando cantos de não temos mais medo. Queremos libertar, 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 aquilo que você está ouvindo aí nos últimos dias. Ainda tem um vídeo, quero ver se eu mostro para você num dos próximos que a gente gravar, mas tem um videozinho que veio hoje lá de Caracas, nas redes sociais. Ele mostra a polícia chegando na Maria Corina para prender a Maria Corina. E ela fala, não, eu vou adelante, eu vou adiante, eu vou para frente. E aí como é que você vai prender? 3, 4 policiais, mais de 100 mil pessoas nas ruas, vai prender de que jeito? Os policiais viraram as costas e foram embora. O povo não desiste, não sai das ruas e o Maduro vai cair, uma questão de tempo. Olha só o que diz uma parte da imprensa. Esse blog é o blog BG. Ele diz, Lula trabalha para que respeitem a Venezuela, diz Maduro. Ele está fazendo aqui uma referência ao que o Maduro falou. Agradeço ao Lula, está fazendo um bom trabalho para que respeitem a Venezuela. Na verdade, ele está jogando a responsabilidade em cima do Lula também. Já vamos falar sobre isso. O antagonista. Governo Lula não é mediador na Venezuela, é cúmplice. Olha o peso da manchete do antagonista, chamando Lula de cúmplice do Maduro. Acompanhe comigo aqui a manchete do Estadão. Olha só, matéria no caderno de opinião do Estadão. O fato é que Lula decidiu ser cúmplice de um crime. Não há remédio para isso. Ele está condenado. Agora a trair o comparsa ou trair o Brasil. E mesmo que decida fazer a primeira traição para salvar o próprio couro, mais adiante a segunda já entrou em seu prontuário. Manchete do Estadão. Eles estão dizendo aqui, para trocar em miúdos, que o Lula pode até decidir entregar o Maduro e ficar do lado do Brasil, mas a traição ao Maduro já está no prontuário. Eles estão também alertando para que o que pode vir de trair o Maduro aí pela frente. Gente, quero chamar sua atenção ainda para algumas situações. Veja bem, o Lula, ele corre perigo, como eu falei, de o Maduro caindo, essa história do Carvajal vir à tona. Em sendo verdade isso, o Lula voltaria para a cadeia, né? E poderia levar com ele um monte de gente aí. Mas não é só isso. O Lula tem mais alguns problemas. Informações dão conta de que o Maduro está tentando contato com o Lula e o Lula está correndo do Maduro, não quer conversar com o Maduro agora, porque ele sabe a situação que ele se meteu. Ele tem consciência disso. O próprio partido está contra ele. Já deram declarações contra o Lula, o Randolfo Rodrigues, a Marina Silva e vários deputados, senadores deram aí suas versões contrariando o Lula, discordando dele. Então nem dentro daquele núcleo duro o Lula está tendo mais o apoio. Está perdendo geral. Inclusive, segundo informações, as redes sociais mostram que em nenhum momento até aqui, nem na época da eleição, o Lula teve tanta menção negativa como tem agora. A situação dele está cada vez pior. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo.